A verdadeira história da vovó, a terrível revelação do convento sombrio que mudou tudo. O sol se punha sobre a pequena cidade de Marvão, mergulhando os telhados de azulejos vermelhos em uma luz dourada. Clara, com seus 63 anos, sempre soubera que sua família guardava segredos, mas nada a preparou para a descoberta que mudaria sua vida para sempre. Encontros com os vizinhos que sussurravam sobre a Madre Sombria e os olhares furtivos quando mencionavam o convento à beira da colina eram apenas ecos de uma história não contada. E tudo começou com uma carta empoeirada, escondida numa caixa de lembranças da avó. A carta, escrita com uma caligrafia delicada e presa em uma língua antiga, revelava que antes de ser a avó amorosa que Clara conhecera, ela havia sido freira em um convento, cujas paredes carregavam histórias de dor e devoção. Nunca mencionei este lugar, dizia um trecho. Havia algo ali, algo sombrio que ninguém pode entender. Clara sentiu um frio na espinha, um nó. O que poderia ser tão terrível a ponto de ser mantido em segredo por gerações? Movida pela curiosidade e pela necessidade de entender, Clara decidiu investigar. O convento, agora sob a direção de uma abadesa austera, parecia envolto em mistério. Ao se aproximar, a atmosfera tornava-se densa, como se os próprios muros a observassem. Clara recordava as histórias que os mais velhos contavam, rostos de freiras que apareciam nas janelas à noite, lamentos, ecos pelos corredores desolados. E quando Clara se deparava com a atual abadesa, havia algo em seu olhar que transmitia tensão. Os segredos do passado pareciam pulsar entre elas. Enquanto explorava o convento, Clara sentiu o cheiro de mofo e veludo velho. Tocou nas paredes frias, imaginando as almas que ali viveram. Ela começou a ouvir os ecos das vozes de sua avó e suas companheiras. Eram risos ou choros? Cada porta que abria era um convite ao desconhecido. Havia algo de sagrado, mas também uma sombra, uma crítica silenciosa do que foi esquecido. As histórias de horror e esperança se entrelaçavam, e Clara percebeu que tudo estava conectado. Suas inseguranças, seus medos, até mesmo o que considerava um legado, ficou diante dela, como a verdade absoluta que não poderia ser ignorada. Durante a noite, ao voltar para casa, as lamparinas acesas nas janelas pareciam vigiar seu caminho. Algo lhe dizia que quanto mais cavasse, mais profundo seria o abismo. E foi aí que a dúvida atingiu sua mente como um soco. O que realmente aconteceu no convento? O que sua avó guardou tão bem escondido e qual era o peso desse segredo nas vidas que vieram depois? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto os ecos daquela carta ainda dançavam na mente de Clara, uma sensação de urgência se apoderou dela. Algo estranho pairava no ar, como um presságio. Aproveitando a escuridão da noite, decidiu voltar ao convento, impulsionada pelo instinto e pela inquietação que sua descoberta causara.
Caminhando em direção ao local, cada passo parecia mais pesado que o anterior. As sombras das árvores projetavam formas ameaçadoras, enquanto o vento sussurrava segredos esquecidos. Ao cruzar o portão de ferro do convento, um arrepio percorreu sua espinha. As lanternas do saguão lançavam uma luz trêmula, revelando rostos enigmáticos nas paredes, como se os rostos de freiras do passado assistissem sua volta. Na penumbra, era como se existisse um abismo entre elas, uma ponte feita de segredos e não ditos. Voltou a nós, Clara, a abadesa disse, sua voz suave, mas cortante. Percebo que você anda curiosa. Clara parou, a ansiedade pulsando em suas veias. Estou aqui para entender sobre a minha avó. A expressão da abadesa se fechou como um portão trancado. Alguns segredos são melhores quando permanecem enterrados. Antes que Clara pudesse replicar, um grito ecoou pelos corredores, portando a quietude como um raio. Era um grito de dor, desesperado. As duas se entreolharam, pragmaticamente cautelosas, e correram na direção do som, os corações pulsando junto com o eco dos passos. No pequeno dormitório onde o som emanava, Clara encontrou uma jovem freira caída no chão. O olhar da religiosa estava em choque, os olhos arregalados de medo. Ela voltou. Foram as únicas palavras que conseguiu pronunciar, antes de desmaiar. Clara ficou paralisada, o coração martelando. Quem voltou? Perguntou, a voz falhando. A abadesa se agachou, segurando a mão da jovem. Silêncio. Não vamos alarmar as outras. O que você viu, irmã? A freira balançou a cabeça, tremendo. A sombra. A Madre Sombria. Hoje à noite ela apareceu no jardim. Ouvimos ela chamar pelo nome de uma de nós. A atmosfera ficou tensa. A Madre Sombria. Clara lembrava-se das histórias sussurradas na cidade. O que poderia ser? Uma lembrança? Um espírito inquieto? E, de repente, tudo fazia sentido. Os ecos, os risos, os lamentos não eram apenas ecos do passado. Eram vozes chamadas à realidade. Nesse momento, uma porta ao fundo se abriu com rangido, revelando uma figura envolta em vestes escuras, o rosto oculto por um capuz. O coração de Clara disparou. A Madame Sombria, ali, na sua frente. Em uma fração de segundo, um manto de terror se apoderou dela. O que significava essa aparição? Que laços suas memórias com sua avó escondiam? O coração de Clara disparava. Ela finalmente entendeu. O convento não era apenas um lugar de segredos. Era um portal para algo muito mais profundo e aterrador. O que mais sua avó havia escondido? Qual era o verdadeiro legado que ela carregava? A necessidade de descobrir a verdade mudou radicalmente. Um chamado urgente que agora envolvia não apenas seu passado, mas o de todas as irmãs ali. Clara puxou a abadesa pelo braço, quase sem fôlego. Precisamos descobrir a verdade agora. O que está acontecendo? O que sua mãe e as outras freiras sabiam? Mas a expressão da abadesa se endureceu. Seus lábios se fecharam como um cofre, trazendo ainda mais perguntas e uma sensação de que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria se a sombra se libertasse? As respostas estavam mais próximas, mas bem mais sombrias do que Clara jamais imaginou. Clara ficou paralisada, o coração martelando. A realidade estava se desdobrando em coisas que ela nunca imaginou. A figura encapuzada da Madre Sombria pairava na penumbra, enquanto o grito da jovem freira ecoava em sua mente, como um eco sem fim.
Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Quem? Quem é você? Clara se forçou a perguntar, sua voz balbuciando as palavras. A figura na sua frente fez um movimento lento, tirando o capuz. O rosto oculto se revelou e Clara ficou sem ar. Era sua avó, a mulher que sempre conhecera, mas muito mais velha, mais pálida, como se a luz da vida tivesse sido drenada dela. Mãe? A abadesa sussurrou, pegando a mão da jovem freira com tanta força que seus dedos brancos tremiam. Você não deveria estar aqui. Estou aqui, Clara. A avó de Clara falou, a voz rouca, mas firme. Precisamos conversar. Clara recuou confusa, sua mente girando. Como você? O que está acontecendo? O nó na sua garganta ficou apertado. Aquela não era a avó doce que lhe contava histórias antes de dormir. Havia um peso em sua presença, como se ela carregasse a culpa de cada lágrima e riso guardados. Você não entende, a avó disse, olhando com intensidade. O convento, eu voltei para proteger. Proteger o quê? Clara estava em uma tempestade de emoções. O que poderia justificar todo esse mistério? Sua avó era a chave e claro que tinha um segredo. Mas o quê? O que poderia ser tão aterrador que fez sua avó se esconder por tanto tempo? Demônios passados! Arrependimentos, a avó murmurou, o olhar fixo na escuridão à sua frente. Elas estão aqui, Clara, elas estão voltando. A jovem freira, que caíra no chão, começou a se mover, levantando a cabeça lentamente, como se estivesse despertando de um pesadelo. Seu rosto agora estava em pânico. Ela chamou, a sombra chamou seu nome. A tensão estava no ar. Pesada como um manto, Clara estava a ponto de explodir, sua mente triturando essas informações. Quem chamou o quê? O que você esconde? A abadesa, que assistia a tudo, tinha a expressão de alguém que viu o fim do mundo. Acompanhar o que estava acontecendo estava acabando com ela. Silêncio! Para com isso! Você não sabe o que fala! E, em seu desespero, ela foi até a porta do dormitório e bateu ela mesma, como se tentasse trancar o que acabou de acontecer. Mas Clara não estava mais ouvindo. A revelação a cercava. A madre do convento, a sombra que assombrava suas noites, era também uma parte dela. Uma herança da sua avó que não podia ser ignorada. E então, como uma explosão, tudo se conectou na mente de Clara. Ela sabia em um instinto profundo que essa sombra não era alguma entidade distante. Era parte do legado do convento, dos segredos que suas freiras haviam acolhido, um eco de algo muito mais próximo. Na mente dela, o pavor de tudo o que estava prestes a acontecer começou a se formar. A avó, a abadesa, as freiras, todas faziam parte disso. Uma carga de segredos e mentiras. E Clara tinha se tornado a peça-chave. As luzes começaram a piscar e Clara segurou firme a mão da sua avó. Se você está aqui, isso significa que você tem algo a me contar, alguma verdade que não pode permanecer escondida. A figura da madre sombria pareceu balançar com o vento que sussurrava dentro do convento. Um zumbido crescia ao redor e a atmosfera começava a se tornar elétrica. Clara olhou para a avó, desesperada por uma resposta, e o que ela logo diria mudaria tudo. Clara, você é a última, a única que pode quebrar o ciclo. Antes que pudesse terminar, as portas do dormitório se abriram abruptamente e um grupo de freiras entrou, como sombras dançando na luz fraca.
Seus rostos eram conhecidos, suas vozes, outrora familiares, agora eram apenas ecos distantes. Clara observou em terror. O que elas querem de mim? A frieza do momento a atingiu como uma faca. Que escolha teria que fazer? O que a esperava? No fundo, um pensamento inquietante surgia. A Madre Sombria não era apenas uma lenda, mas uma parte dela, pronta para emergir. As luzes começaram a piscar com mais intensidade. A atmosfera estava elétrica. Clara segurou com firmeza a mão da avó. Se você está aqui, isso significa que você tem algo a me contar, alguma verdade que não pode permanecer escondida. A figura da Madre Sombria parecia flutuar na semi-escuridão. Uma onda de tensão tomou conta do ambiente. As freiras começaram a sussurrar entre si, os rostos pálidos e angustiados. O medo era palpável e Clara sentiu seu coração disparar, enquanto a realidade lenta e cruel se desdobrava diante dela. Clara, você é a última! A única que pode quebrar o ciclo. A avó começou, mas então a porta do dormitório se abriu de repente. Clara virou-se, o coração acelerando, e a figura entrante fez todos caírem em silêncio. Era o Padre Miguel, conhecido por todos na cidade. Ele sempre parecia distante, com um olhar sombrio. Mas o que Clara viu em seus olhos agora era uma mistura de desespero e um medo profundo. Não deveria estar aqui, Clara! Gritou ele, sua voz tremendo. Você não sabe o que vai prestes a acontecer. Padre! Clara não sabia se sentia alívio ou horror ao vê-lo. O que você sabe sobre a Madre Sombria? O que está acontecendo? Ele se adiantou, penetrando na pequena sala, os olhos fixos em cada uma das freiras. Não podemos permitir que ela retorne. A história do convento você não sabe a verdade. As freiras trocaram olhares nervosos. O silêncio continuou, pesado como uma nuvem carregada. Então o padre apontou para a avó de Clara. Ela é a chave. O passado dela está ligado ao que tentamos esquecer. Não! A avó gritou, seu rosto distorcido de horror. O que você está dizendo? Não pode fazer isso. Eu fiz escolhas para proteger todos nós. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. Você conhecia a verdade? O que exatamente você escondeu de mim, avó? A avó hesitou. A tensão em sua expressão era como um grito em silêncio. Era para te proteger, Clara. O que fizemos era para te proteger de... Mas antes que pudesse concluir, um grito rasgou o ar. A jovem freira que estava no chão levantou-se abruptamente. Seus olhos repletos de pânico. Ela está aqui! Está vindo! Clara virou-se rapidamente, o batimento cardíaco ecoando em seus ouvidos. O grupo de freiras começou a recuar, o medo se transformando em pânico. Todas sabiam exatamente o que a Madre Sombria significava. Então tudo mudou. A figura encapuzada da Madre Sombria, que antes parecia distante e etérea, tomou forma mais sólida, o capuz se levantando lentamente. E o que apareceu causou estrondo. Era Clara, uma versão mais velha e sombria de si mesma, com os mesmos traços. Mas os olhos eram vazios e escuros, como se algo profundo a estivesse devorando. Quem? Quem é você? Clara sussurrou, paralisada pelo horror que a cercava. Sou o que você se tornará, Clara. O que você não pode ignorar. A sombra sussurrou, com uma voz que gelava os ossos. As freiras começaram a gritar e o Padre Miguel caiu de joelhos, o rosto pálido. Não! Não pode ser verdade!
O chão parecia tremer sob os pés de Clara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não da forma que ela esperava. Você é uma parte de mim? O que isso significa? A figura se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a falar, mas então, do nada, a atmosfera mudou. Todas as janelas do dormitório se abriram de golpe. Uma lufada de vento frio soprou para dentro, apagando as lamparinas. Clara se viu mergulhada na escuridão e suas mãos tremiam, procurando por uma verdade que parecia estar escapando. As últimas palavras da Madre Sombria ecoaram em sua mente. Você tem o poder, Clara. Você pode libertar ou condenar. A cena ficou em silêncio, a tensão no ar quase insuportável. Clara, agora mais confusa e temerosa do que nunca, percebeu que sua luta havia apenas começado. Que legado era esse que a aguardava? O que significava essa conexão com a Madre Sombria? Era um chamado ou era um destino sombrio? As freiras, em um coro de sussurros, começaram a se afastar lentamente, suas vozes murmurando como ecos de um tempo perdido. O que Clara iria decidir poderia mudar tudo, mas a dúvida pairava no ar. Estava ela preparada para enfrentar a sombra que vivia dentro dela? A cena estava tão imersa na escuridão que quase parecia ganhar vida. Clara sentia a tensão no ar como um fio prestes a se romper. A figura da Madre Sombria a encarava e sua presença estranha absorvia toda a luz da sala. O frio a envolvia, mas não era só o frio do ambiente. Era algo mais profundo, uma sensação de que tudo aquilo poderia desmoronar a qualquer momento. Quem é você? Clara quase gritou, mas sua voz saiu como um sussurro. O desespero a dominava. Era uma irmã mais velha dela, mas o que realmente significava? Clara, você não pode fugir de quem você é. As palavras ecoaram e, para surpresa de todos, a Madre Sombria fez um gesto para as freiras, que imediatamente se afastaram, como se fossem parte de um plano maior, um teatro obscuro. Não se aproxime! A avó de Clara gritou, mas a figura sombria apenas balançou a cabeça levemente, como se estivesse confirmando algo que todos sabiam, mas que ninguém tinha coragem de admitir. Clara piscou e, como se um feitiço tivesse se quebrado, as luzes voltaram a piscar, revelando um novo rosto no meio da escuridão. Era o Padre Miguel, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais agressivo, mais determinado. Eles não podem saber a verdade, Clara. Não ainda. Então você sabia o que estava acontecendo? O que nós somos? Clara questionou, sua mente se debatendo entre raiva e confusão. Como todos estavam envolvidos em um mistério tão profundo? O padre respirou fundo, quase hesitando. Precisamos proteger o convento e também a sua família. O que você não entende é que a Madre Sombria é mais do que uma lenda. Ela é uma parte de vocês. O quê? A revelação a atingiu como um soco no estômago. Uma parte de nós? Como isso é possível? A sala parecia girar. Ela olhou para sua avó, buscando respostas em um rosto que agora se tornava um enigma. Clara, eu nunca quis que isso fosse revelado, a avó disse, os olhos baixando com culpa. Fiz o que fiz para proteger você. Havia um pacto, com forças que não compreendemos totalmente. Um pacto? Que
pacto é esse? Clara não podia acreditar. Cada palavra sua parecia trazer mais perguntas e menos respostas. As freiras começavam a murmurar entre si, as vozes ficando mais altas em uma sinfonia de medo. Silêncio! O padre Miguel bradou. Ele começou a andar em círculos, passando as mãos pelo cabelo. O convento está à beira do colapso! Se a Madre Sombria despertar completamente, é o fim! Há algo em suas veias, Clara. Algo que a liga a esta escuridão. Você é a chave. Nesse momento, um estrondo ecoou pelo convento, como se a própria terra estivesse protestando contra as revelações à vista. Clara ficou atordoada, uma onda de intensidade a envolvendo. Ser a chave? O que isso significava? Quando a Madre Sombria a encarou, seus olhos ficaram ainda mais intensos e ela sussurrou. É hora de enfrentar! Algo começou a acontecer. As paredes pareciam pulsar e, como um vídeo voltado ao contrário, todos os elementos da história de Clara começaram a colidir em um só momento. Uma conexão mais profunda e sombria estava em jogo. Ela estava sendo testada, e não apenas pela Madre Sombria. A sombra do passado de sua avó agora avançava para o presente, em uma dança aterrorizante. Clara, não! O que está acontecendo? A avó gritou, mas era tarde demais. A figura da Madre Sombria começou a se fundir com Clara, como se estivesse querendo se tornar uma só. Clara sentiu uma energia percorrer seu corpo, um poder que ela nunca soubera que possuía. Desespero e poder se misturaram em um golpe horripilante. O que estava prestes a acontecer não apenas mudaria a procura por respostas, mudaria o próprio significado do que eram. O convento, a Madre Sombria, a avó, tudo estava conectado de um jeito que Clara jamais poderia imaginar. Você precisa escolher, Clara. O padre Miguel a chorou, mas a resposta dela já não estava apenas com ela. Estava entrelaçada em cada segredo sussurrada, em cada lágrima derramada por suas ancestrais. Não havia mais onde se esconder. E enquanto as sombras dançavam ao seu redor, Clara sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas desta vez não só com a Madre Sombria. A luta era sobre quem ela realmente era e o que significava carrego de legado e poder. E assim, no silêncio irreversível que se seguiu, todos perceberam que o futuro do convento e de todos que ali estavam pendia nas escolhas de Clara. Que efeito seu passado teria sobre o presente? E que portas se abririam se a verdade? A cena estava tão imersa na escuridão que quase parecia ganhar vida. Caban sentia a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. A figura da Madre Sombria a encarava e sua presença estranha absorvia toda a luz da sala. Um frio a envolvia, mas não era só o fio do ambiente. Era algo mais profundo. Uma sensação de que tudo aquilo poderia desmoronar a qualquer momento. Quem? Quem é você? Clara quase gritou, mas sua voz saiu como um sussurro. O desespero a dominava. Era uma irmã mais velha dela, mas o que realmente significava? Clara, você não pode fugir de quem você é! As palavras ecoaram e, para surpresa de todos, a Madre Sombria fez um gesto para as freiras, que imediatamente se afastaram, como se fossem parte de um plano maior, um teatro obscuro. Não! Não se aproxime! A avó de Clara gritou, mas a figura sombria apenas balançou a cabeça levemente, como se estivesse confirmando algo que todos sabiam, mas que ninguém tinha coragem de admitir.
Clara piscou e, como se um feitiço tivesse se quebrado, as luzes voltaram a piscar, revelando um novo rosto no meio da escuridão. Era o Padre Miguel, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais agressivo, mais determinado. Eles não podem saber a verdade, Clara, gritou ele, sua voz tremendo. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Padre! Clara não sabia se sentia alívio ou horror ao vê-lo. O que você sabe sobre a Madre Sombria? O que está acontecendo? Ele se adiantou, penetrando na pequena sala, os olhos fixos em cada uma das freiras. Não podemos permitir que ela retorne. A história do convento? Você não sabe a verdade. As freiras trocaram olhares nervosos. O silêncio continuou, pesado como uma nuvem carregada. Então, o padre apontou para a avó de Clara. Ela é a chave. O passado dela está ligado ao que tentamos esquecer. Não! A avó gritou, seu rosto distorcido de horror. O que você está dizendo? Não pode fazer isso. Eu fiz escolhas para proteger todos nós. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. Você conhecia a verdade? O que exatamente você escondeu de mim, avó? A avó hesitou, a tensão em sua expressão era como um grito em silêncio. Era para te proteger, Clara. O que fizemos era para te proteger de... Mas antes que pudesse concluir, um grito rasgou o ar. A jovem freira que estava no chão levantou-se abruptamente, seus olhos repletos de pânico. Ela está aqui. Está vindo. Clara virou-se rapidamente, o batimento cardíaco ecoando em seus ouvidos. O grupo de freiras começou a recuar, o medo se transformando em pânico. Todas sabiam exatamente o que a Madre Sombria significava. Então tudo mudou. A figura encapuzada da Madre Sombria, que antes parecia distante e etérea, tomou forma mais sólida, o capuz se levantando lentamente. E o que apareceu causou estrondo. Era a mãe de Clara, a mulher que sempre conhecera, mas mais velha, mais pálida, como se a luz da vida tivesse sido drenada dela. Clara? A avó de Clara não conseguia acreditar, o choque a fazendo hesitar. Uma onda de reconhecimento explodiu na sala. O pai dela, morto anos atrás, estava ali, ao lado da Madre Sombria. Como você? Clara mal podia compreender. O coração disparava dentro dela. Por que seu pai estava ali com a Madre Sombria e o que isso significava? Eu voltei para salvá-la, ele disse, a voz ressoando com uma urgência desesperada. Você não pode deixar a história se repetir. Não deixe que a sombra consuma. A sala parecia girar. Clara olhou para a avó, então para o padre. Tudo isso vocês sabiam? Eu sou o alvo, não sou? O que realmente aconteceu aqui? É muito mais complicado do que isso, disse o padre Miguel. Esgotado. E agora que a Madre Sombria despertou, o tempo está se esgotando. Vocês precisam decidir, querem ignorar o passado ou enfrentá-lo? A tensão na sala se intensificou. A mãe de Clara flexionou as mãos, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo, mas algo a impediu. Ela olhou profundamente nos olhos de Clara e a dor em seu olhar era quase insuportável. Eu fiz escolhas, Clara. Escolhas que nos cercaram em mentiras. Eu não sou só um reflexo da sombra. Ela hesitou.
como se uma verdade quebrou em seu interior. Eu sou a sombra. Um grito coletivo ecoou e as freiras se afastaram ainda mais, apavoradas. Clara sentia seu coração disparar. O que isso significava? O que havia de verdade em sua origem? Com cada palavra, uma nova camada de sua história se desdobrava, revelando um entrelaçamento com o próprio mal, uma conexão com a Madre Sombria que a deixava trêmula. Clara! O padre Miguel gritou, interrompendo o caos que se formava. Você é a chave para reverter esse ciclo, mas precisa escolher seu destino agora! O chão tremeu novamente e Clara ficou paralisada. Ela olhou para os rostos conhecidos que ela amava e temia. O peso da verdade estava sobre seus ombros. O que ela escolheria poderia mudar tudo. A resposta não estava clara, mas a urgência no ar a forçava a decidir antes que a sombra engolisse. No centro da sala escura, ela se sentiu dividida entre os mundos de luz e sombra, de amor e dor. Havia um destino cruel aguardando. E foi nesse momento que Clara teve certeza. A luta tinha apenas começado. A Madre Sombria não era só um eco do passado. Ela era parte de Clara, pulsando com seus medos. Assim, enquanto a sala se enchia de gritos e murmúrios, uma pergunta ecoou em sua mente. A verdade era mesmo uma bênção ou uma maldição que poderia destruí-la? Clara sentiu um nó na garganta. As palavras da Madre Sombria pulsando em sua mente. Ela queria entender. O medo a paralisava, mas havia uma determinação crescente dentro dela. Era hora de enfrentar. Mas então algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés tremeu de forma intensa, quase como uma explosão. Barulhos de madeira rangendo ecoaram por toda a sala. Clara piscou, confusa, e a figura encapuzada da Madre Sombria começou a se desfazer em uma névoa escura, como se estivesse sendo sugada para dentro de um buraco invisível. As freiras começaram a gritar, a sala se enchia de vozes e um caos se espalhou. Clara olhou aturdida ao redor. As luzes já estavam ameaçando se apagar novamente. Como se um cordão invisível puxasse, Clara foi atraída em direção à mãe, que agora se encontrava em estado de desespero. — Clara, você precisa sair! Não! Não a deixe pegá-la! A expressão de sua voz se contorceu, e naquele momento algo estourou. Uma linha fina de luz cortou o ambiente. E uma nova presença se fez notar. Clara não conseguia acreditar no que via. Era Miguel, o padre que sempre havia sido conselheiro da cidade. Mas agora seus olhos estavam cheios de um brilho sombrio. Ele levantou as mãos em um gesto que Clara não reconheceu e declarou: — Os segredos de sua mãe vão custar muito mais do que você imagina, Clara. — Segredos? Que segredos? Clara estava confusa e irritada. — Você está dizendo que tudo isso é culpa dela? Não é apenas culpa dela. O padre a interrompeu, seu tom fervente. Você precisa entender. Existem laços mais profundos do que você pode imaginar. Nesse instante, tudo se silenciou e Clara sentiu que o tempo parava. Então, um ruído repentino irrompeu e a irmã que havia caído no chão começou a se contorcer, os olhos fixos em Clara. Ela gritou: — Ela não é quem você pensa. E a Madre Sombria também não é. O estômago de Clara revirou. Seu coração batia acelerado. O que você está falando? Ela estava prestes a perder a sanidade. A tensão no ar tornava tudo surreal. E como se as palavras da freira tivessem ativado algum tipo de conexão, a imagem da Madre Sombria novamente ganhou corpo.
Mas agora, algo marrom começou a escorrer de suas mãos, e entre as sombras, algo mais se destacou. Clara olhou. Para sua incredulidade, ela viu Miguel, seu pai, e a Madre Sombria. Estavam conectados de algum modo. Não pode ser, Clara murmurou. Uma onda de choque a atingiu. Vocês! Vocês são... Sim, Clara, são irmãos. A Madre Sombria confirmou. Sua voz, agora familiar, mas com uma ressonância que fazia o corpo de Clara tremer. Os laços de sangue podem nos unir, mas também nos dividir. Você é parte do que fui e do que ainda sou. O ambiente estava tenso. O choque correu pelas freiras, olhares de horror. Clara olhou para a avó, buscando abrigo em seus olhos. Você sabia? Você sabia de tudo isso? Os olhos da avó estavam lacrimejando. Eu fiz escolhas para protegê-la, Clara, mas não posso mais esconder a verdade. Uma revelação brutal a envolveu. Miguel, o padre, o homem que sempre representara a bondade, era parte de uma linhagem obscura, ligada à Madre Sombria. E então um barulho ensurdecedor ecoou pelo convento, como se as paredes estivessem respondendo ao tumulto emocional. Você decide agora, Clara, Miguel gritou. Liberte-se, ou seja consumida pela sombra. Clara sentiu a pressão. Os murmúrios e gritos se tornavam ensurdecedores. Ela percebeu que não apenas a Madre Sombria estava dentro dela, mas tudo ao seu redor carregava o peso dessa história. Cada freira, cada rosto conhecido revelava uma teia de vida, dor e uma tradição obscura. Com um impulso de dor e raiva, Clara gritou: Eu não tenho medo da sombra! Eu enfrentarei vocês! Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, uma onda de escuridão se espalhou, como se todo o convento estivesse desmoronando. E no meio da confusão, Clara percebeu que a linha entre luz e sombra era mais tênue do que jamais poderia imaginar. Estava prestes a descobrir se conseguiria suportar o peso daquele legado e o que verdadeiramente significaria aceitar sua identidade. As paredes do convento tremiam, e enquanto as vozes se misturavam em um clamor ensurdecedor, Clara se viu em uma encruzilhada sem volta. O que viria a seguir poderia ser a libertação ou sua condenação. E a verdadeira natureza do amor e do ódio, da luz e da escuridão, estava diretamente diante dela, pronta para se desdobrar em um novo pesadelo. Clara sentiu um nó na garganta, as palavras da Madre Sombria pulsando em sua mente. Ela queria entender. O medo a paralisava. Mas havia uma determinação crescente dentro. Mas então algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés tremeu de forma intensa, quase como uma explosão. Barulhos de madeira rangendo ecoaram por toda a sala. Clara piscou, confusa, e a figura encapuzada da Madre Sombria começou a se desfazer em uma névoa escura, como se estivesse sendo sugada para dentro de um buraco invisível. As freiras começaram a gritar, a sala se enchia de vozes e um caos se espalhou. Clara olhou aturdida ao redor. As luzes já estavam ameaçando se apagar novamente, e num instante o ar ficou pesado. Uma sombra se destacou das demais, como se tivesse vida própria. Derrapando pelas paredes, a sombra se direcionou a Clara, que ficou paralisada, os olhos arregalados.
Era um espectro que parecia agir por conta própria, e no instante em que a sombra tocou, uma onda de energia percorreu seu corpo, reverberando em cada fibra do seu ser. Clara, a voz de Miguel ecoou com um tom urgente. O que você fez? Ele parecia estar em pânico e isso fez o coração de Clara disparar ainda mais. Ela mal conseguia acompanhar ao que ele se referia. Então, a sombra se dissipou, revelando uma figura familiar diante de Clara. Era Laura, a jovem freira que havia desmaiado no dormitório. Mas suas feições estavam distorcidas e seus olhos, antes comuns, brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Você a deixou voltar. Você a deixou entrar! Laura gritou, sua voz agora provocando um eco que reverberava pelas paredes daquelas antigas construções. Quem é ela? Clara gaguejou, ainda absorvendo o que estava acontecendo. Ela é a mãe de todos, a Madre Sombria. Você não a reconheceu? Laura insistiu, os olhos brilhando como se não fossem mais os dela. Ela disse que você era a última, que você herdou o nosso fardo. Clara recuou, a mente em frangalhos. Herança? Que fardo? O que ela queria de mim? Quando você se conectou a nós, você também se conectou a ela. Laura riu, mas não era uma risada feliz. Era sombria, cruel. Você é a ponte entre o mundo que conhecemos e a sombra que nos consome, assim como eu fui. Clara olhou para Miguel, para sua avó, para cada freira ali presente. O pânico era palpável, mas havia algo mais. Uma revelação começava a brotar em sua mente. Miguel, isso foi planejado, não foi? Clara questionou, apontando para a jovem. Seu olhar era insinuante. Você sempre soube. Não, eu não. Miguel hesitou, mas os olhos de Clara diziam tudo. A verdade já estava exposta. Não havia como voltar atrás. Ele era parte de algo muito maior e muito mais sinistro do que imaginava. Mas antes de mais perguntas serem lançadas, a jovem freira, ou o que restava dela, se adiantou. Se não parar isso, Clara, você será consumida, como todos nós. Você precisa fazer uma escolha. Sua voz ecoava e na sala a tensão parecia mudar. Nesse instante, um ruído ensurdecedor explodiu na porta. O som da madeira quebrando e vozes gritantes se aproximavam rapidamente. Clara se virou, apenas para ver uma onda de sombras surgindo. Rostos conhecidos distorcidos, gravitando em direção a ela. Eram as freiras do convento, atraídas pela energia sobrenatural. E entre essas figuras, Clara finalmente reconheceu uma que a fez cuspir a verdade. Era Ana, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás. Clara ficou em choque ao ver o olhar vazio e a expressão conturbada daquela que ela sempre amou. Ana, você está viva! A resposta de Ana foi um grito silencioso, uma súplica que varreu todos ao redor. Você não devia ter vindo, Clara. O ciclo não pode ser quebrado. Temos que seguir. E nesse momento, tudo o que Clara sabia se despedaçou ainda mais. Não! Não pode ser! Clara apertou as mãos em punho, a dor se espalhando rapidamente. Como assim? Sua irmã ali, uma sombra das memórias que tinha guardadas. Essa revelação trouxe uma nova onda de confusão e medo. Escolha agora, Clara! A escolha é sua! Laura, ainda possuída pela Madre Sombria, reverberou. E Clara sentiu que o chão sob ela balançava, desmoronando.
Ela percebeu que sua verdadeira herança não era apenas uma questão de linhagem, mas de escolhas acumuladas por gerações. Uma escolha obscura que não apenas decidiria seu destino, mas também afetaria a própria essência do convento e todos que amava. A pergunta habitava seu coração. O que seria dela agora? O destino estava nas suas mãos, e quando os primeiros raios de luz romperam a escuridão, Clara teve certeza de que ficou presa no olho do furacão. O que mais poderia essa história desenterrar? As consequências ainda estavam à espreita, e a verdade, agora mais próxima do que nunca, poderia ser fatal. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto observava a jovem freira, Laura, pulsando com uma energia que mal parecia humana. As sombras dançavam ao redor dela como se tivessem vida própria. O clamor ecoava, as freiras se afastavam e um misto de pavor e desespero tomava conta da cena. A imagem de Ana, sua irmã, presa naquela escuridão, só aumentava sua angústia. Você não pode fazer isso! Clara gritou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Eu não vou deixar que ninguém me consuma. A freira, agora atravessada pela influência da Madre Sombria, deu um passo à frente. Você não tem escolha, Clara. Sua linhagem está prestes a ser revelada. O ciclo que começou deve ser encerrado. A intensidade da nova conexão fez todos ao redor estremecerem. Mas antes que o caos se transformasse em calamidade, a figura encapuzada da Madre Sombria deu um passo abrupto para frente, como se o universo inteiro estivesse em suspenso. Aquela imagem familiar e assustadora tinha um poder que fazia o ar dos pulmões de Clara parecer escasso. Chegou a hora, Clara. Você precisa escolher, não só para você, mas para todas nós. A voz da madre soava como um eco de dor e sabedoria. O chão sob seus pés tremia. Clara teve a sensação de que o convento inteiro estava tentando lhe revelar um segredo sufocante. Ela olhou para a Madre Sombria em busca de uma resposta que ela ainda não compreendia. Mas o que eu tenho que fazer? Neste momento, uma onda de sombras disparou pelo ambiente em direção a Clara, trazendo à tona uma imagem que ela nunca esperara. Surgiram fragmentos de memórias antigas, rostos de mulheres que não reconhecia, mas cujos olhares continham uma história reprimida. Entre essas imagens, uma figura familiar se destacou. Era a própria Clara, mais jovem, sorrindo de forma inocente. E assim, o estranho começou a se desdobrar. Um grito cortante ecoou. Não, você não pode ver isso! A voz do padre Miguel rasgou o ar. Ele se atirou para a frente. Mas antes que Clara pudesse entender, uma força descomunal derrubou-o. E então a verdade se revelou. Clara, você é a filha da Madre Sombria. A revelação atravessou sua mente como uma lâmina. O corpo de Clara ficou paralisado. Como isso era possível? O mundo começou a girar. As receitas, as histórias, a dor, tudo se transformou em um único eco de horror. A Madre Sombria é você! Laura gritou, enquanto as sombras começavam a se contorcer. E a jovem freira fez um gesto gramático, revelando não apenas o medo, mas também um sorriso que denotava compreensão. Você é o retorno! O ciclo precisa de um novo começo. A sensação de ser observada, de conhecer aquela verdade, fez Clara se sentir um fardo maior que o convento. As freiras começaram a murmurá-las, chocadas, a realidade se espalhando como fogo. É verdade!
É tudo verdade. Clara olhou, seu coração disposta a quebrar. O que isso significava para tudo que ela conhecia? A Madre Sombria não era apenas um nome, ela era parte dela. E a urgência de sua escolha agora era aterrorizante. Clara, a avó, com uma firmeza destemida, mas cheia de dor. Você não deve permitir que ela consuma. Não se deixe levar pela escuridão. Mas o que se formava diante dela era mais profundo. Uma tempestade de emoções conflitantes. O que poderia acontecer com a mãe delas? Com todas ali? E quem sou eu verdadeiramente? E antes que ela pudesse reagir, uma explosão de luz atravessou o silêncio e uma voz ressoou. A escolha, Clara. Você pode permanecer ou quebrar o ciclo. Nesse leve instante, Clara percebeu que a verdadeira batalha não se tratava apenas dela, mas de tudo o que sempre fora. Com tudo o que sabia, a escolha estava nas suas mãos, e ela não poderia escapar dessa verdade. Clara olhou para a Madre Sombria, seu coração batendo mais rápido. Não posso ser apenas uma sombra, gritou. O ar ao seu redor estava carregado de energia. A figura se aproximou, os olhos em chama. Você sempre foi, Clara. A escolha é sua agora. As freiras recuaram, sussurrando entre si, os rostos pálidos de medo. O pai dela, Miguel, tentava se erguer do chão. Você precisa lutar contra isso. Não é quem você é. Seu olhar fervia de desespero. Clara deu um passo à frente, desafiando a energia pesando sobre ela. Se sou parte da sombra, então enfrentarei isso. A dor e a confusão se misturaram em um único grito. Eu sou Clara e não deixarei meu passado me consumir. Com essas palavras, um raio de luz surgiu, rasgando a escuridão. Era como se o convento inteiro estivesse respondendo à sua determinação. A Madre Sombria gritou. A expressão contorcionada Clara tomou um profundo fôlego. A sensação de alívio e liberdade a envolvia. Conseguimos! Gritou uma freira, seu rosto iluminado por um novo brilho. O medo que antes dominava aquela sala agora se transformara em esperança e união. Elas eram mais do que meras sombras de um passado sombrio. Eram irmãs, lutando por um futuro. Clara se virou para Miguel, seu pai. Ele a encarava com um misto de orgulho e angústia. Você foi mais forte do que eu algum dia poderia ser. Ele disse, a voz embargada. Ela sorriu, percebendo que a escuridão nunca seria o fim. E enquanto se dirigia para a saída, sentiu que havia quebrado um ciclo. O passado não a definiria. Em vez disso, ela moldaria seu próprio futuro. A avó de Clara, ao seu lado, pegou a mão da neta. Estamos livres, Clara, e agora podemos fazer as pazes com as sombras. Vamos contar a história certa. No entanto, ao atravessarem a porta do convento, ouviram um sussurro. Uma voz conhecida ecoava no vento. A história não termina aqui. Clara virou-se, mas o que viu era apenas a brisa, levando consigo os últimos vestígios da Madre Sombria. Ela compreendera que a luta pelo legado ainda não estava completamente resolvida. O convento agora emanava uma nova energia. Elas tinham vencido, mas a ausência da sombra deixava uma sombra de mistério. Clara se virou para os rostos ao seu redor, sentindo a força de todas aquelas mulheres. Juntas, elas poderiam enfrentar qualquer desafio que ainda viesse. E assim, enquanto o sol se punha sobre o convento,
Clara fez uma promessa silenciosa. Ela estaria pronta para contar a história, para enfrentar novos desafios e, acima de tudo, para nunca esquecer que a luz e a sombra coexistem. Este era o legado que ela escolhera abraçar. Antes de você se despedir desta história impressionante, é hora de tomar uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos manter essa conversa viva.